Olá a todos e a todas, caríssimos alunos. Nossa aula de Direito Penal, na nossa segunda aula de Direito Penal, nós encerramos falando do artigo 19, que trata da agravação do resultado. Nessa nossa terceira aula, nós iremos tratar do erro sobre o elemento do tipo e, em sequência, até chegarmos aos 30 minutos. O erro sobre o elemento do tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal. Tá? Este erro, ele se dá quando o agente não quer cometer a conduta tida como crime, mas por falsa percepção da realidade, por um erro sobre o elemento constitutivo do tipo, acaba praticando conduta típica. O erro do tipo tem como característica a conduta do agente que, não sabendo da consequência jurídica do crime, por erro, comete este ato delituoso tipificado como crime. Tais consequências permitem duas observações. A primeira é o dolo, que é a parte integrante do crime, seja qual for a teoria adotada, seja bipartida ou tripartida. Portanto, o Código Penal, ao dizer que o erro do tipo exclui o dolo, também está dizendo que afasta o crime. A segunda é uma conduta só será punida na modalidade culposa, se houver expressão prevista legal. Podemos explicar dizendo que, por exemplo, em uma boate, um rapaz maior de 18 anos conhece uma garota que dizia ter mais de 16 anos de idade. Em conversa, bate-papo, toma alguns drinks, etc. Aí o rapaz, sabendo que ela é maior de 15 anos, pode decidir que pode decidir a respeito de sua vida sexual. Você pode observar aí no artigo 217A do Código Penal, fez convite e foram até um motel. Lá mantiveram relações sexuais. Neste caso, não houve qualquer crime e nem existe nada de ilícito penal no ato. Tá? Na mesma linha de raciocínio, certo? Se o fato de a garota se encontrar, só o fato da garota se encontrar em uma boate, que nesta boate só é permitido maior de 18 anos, não importa se ela tem 16 ou 15 anos, neste caso também já configura erros sobre o elemento do tipo penal, de sedução, de estupro, de vulnerável, previsto no artigo 217A do Código Penal. Isto por erro sobre o elemento do tipo. No entanto, devemos observar quanto aos menores de 14 anos, que está ali previsto no Código Penal, que nos coloca em uma redoma. Pela atual redação, advinda da Lei 12.015/09, aquele que mantiver relações sexuais com uma pessoa menor, observem, menor de 14 anos, será responsabilizado penalmente nos termos do artigo 217A do Código Penal. Pouco importa, certo, se esse adolescente ou criança dedica-se à prostituição, ou se já teve infinidade de parceiros, tá? Outro exemplo clássico que temos do erro é o do próprio caçador. Dois amigos ali durante uma caçada, cada um
se encontra em uma tocaia e um deles, ao ver uma atitude, um arbusto se movendo, ele dispara contra esse arbusto, imaginando-se ali uma caça. No entanto, quem estava no arbusto era o seu próprio amigo. E este veio a óbito em razão do tiro, do disparo efetuado. Nesse caso, está claro aí que o amigo não queria matar o outro, havendo nesse caso aí, portanto, um erro elementar do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. A consequência para o erro, como deixa claro o Código Penal, é a exclusão do dolo e, consequentemente, do crime, salvo quando houver aí previsão na forma culposa, tá? Quanto à culpabilidade, esta tem por definição formal a reprovabilidade pessoal, analisando subjetivamente de acordo com a conduta ilícita praticada, destinada a atribuir, certo, responsabilidade penal e autorizando aí o direito penal a imputar a pena ao fato típico e ilícito. Nesse sentido, o desconhecimento da ilicitude da ação é excludente da culpabilidade, sendo que as discriminantes putativas são uma de suas causas. No mesmo artigo 20, parágrafo 2º, fala do erro determinado por terceiros, certo? No erro determinado por terceiro, previsto nesse artigo, temos um erro induzido, onde deve figurar duas personagens, o agente provocador e o agente provocado. Trata-se aí de erro não espontâneo, que leva o provocado a praticar o delito. Por exemplo, um exemplo clássico, citado em várias doutrinas, é do médico que tem a intenção de matar o seu paciente e induz a enfermeira a administrar dose letal ao enfermo. O médico é o autor e responderá a ele por homicídio doloso, enquanto a enfermeira é o autor imediato, que, em regra, fica isenta da pena, salvo se demonstrada a sua negligência, que é uma hipótese em que uma das hipóteses em que será responsabilizada a título de culpa. No erro determinado por terceiro, como vimos aí, o agente ele pratica a conduta porque falta ali a sua percepção da realidade a respeito dos elementos constitutivos do tipo penal, em razão da atuação de uma terceira pessoa, que neste caso o agente não erra espontaneamente, mas sim por provocação de outra pessoa. Trata-se então de um erro induzido pelo agente provocador, que leva o agente provocado a praticar a prática do ilícito penal, sem que o induzido, tenha a própria ciência do que está fazendo. Também no seu artigo 20, parágrafo 3º, fala do erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, previsto nesse artigo, ele diz respeito a um erro quanto à pessoa. Quer praticar um crime, alguém se consume, uma pessoa que quer praticar um crime e se confunde e comete o erro contra outra. Não se considera aí, neste caso, as condições de qualidade da vítima, senão a da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Significa dizer que se o criminoso queria praticar crime contra José, por exemplo, e acaba praticando contra João, ele faz isso porque confundiu a sua identidade. Em outras palavras, o que a lei
quer nos dizer é que se o criminoso queria praticar o crime contra José e acaba praticando o crime contra João, é porque confundiu as suas identidades. Neste caso, a lei o tratará como se ele houvesse praticado o crime contra José, a vítima desejada, e não João, a vítima de fato que ele errou. Essa diferença de pessoa pode até mesmo modificar o crime cometido. No entanto, a lei considera aí a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. No artigo 21 do Código Penal, fala sobre o erro sobre a ilicitude do fato. Esse erro sobre a ilicitude do fato, ele vem a tratar da presunção de conhecimento da lei, não podendo ninguém deixar de cumprir alegando o seu desconhecimento. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, tá? Mesmo que a pessoa não possa se acusar do cumprimento da lei alegando esse desconhecimento. O Código Penal ele traz efeitos jurídicos para o erro sobre a ilicitude da conduta, do fato, tá? O agente, nesses casos, incide em erro de proibição. Diferente do erro do tipo, o erro de proibição ocorre diante da equivocada percepção da ilicitude do ato, do regramento jurídico e das normas proibitivas e permissivas, e não dos fatos em si. Em poucas palavras, dizemos que o agente pensa que certo procedimento é lícito e legal, quando na realidade não é. O agente tem correta representação dos fatos, mas equivoca-se sobre a qualidade jurídica da sua conduta. De forma em geral, a doutrina só aponta a existência do erro do tipo e do erro de proibição se a situação pertinente tratar de erros sobre a existência ou contornos dos fatos. Teremos aí um erro do tipo. Se a situação tratar de equívocos sobre as normas, seu conteúdo é o da extensão. E aí teremos um erro de proibição. O erro de proibição, certo? Inevitável, desculpável ou excusável, são 3 tipos, né? Ele exclui a potencial consciência de ilicitude que se encontra na culpabilidade do delito. Em outras palavras, dizemos que o agente não tinha como perceber a ilicitude do fato, minando aí a culpabilidade, consequentemente, não há crime ou punição. Diferente do erro do tipo, quando o erro de proibição é inevitável, o agente se beneficiará com uma redução de sua pena de 1/6 a 1/3. A potencial consciência da ilicitude diz respeito à possibilidade de o agente, no contexto fático, certo, perceber o caráter ilícito de sua conduta, e daí que surge a possibilidade de perceber que se está fazendo algo errado, algo ilícito. A exemplo disso é o de que, no caso, por exemplo, de um turista, está na doutrina, vários doutrinadores citam esses exemplos, que é um clássico. Um turista que pensa que o consumo de droga, certo? De certa droga, é permitido no Brasil. Ele equivoca-se sobre a proibição. No entanto, se a justiça entender que ele, nas condições
reais em que se encontrava, não tinha como potencialmente entender que o ato era ilícito, será absolvido. Caso contrário, sua pena será reduzida. Tá? O erro de proibição vem a tratar da representação equivocada das normas. Uma das formas de se equivocar sobre a norma é você imaginar que existe uma causa excludente de licitude que, na realidade, não existe. Trata-se de discriminação putativa ou erro de proibição indireto. No artigo 22 do Código Penal, vem a tratar da coação irresistível e obediência hierárquica. De acordo com esse artigo 22, se o fato é cometido sob coação, ele vem a tratar de situações em que o autor do fato tem sua vontade suprimida pela ação de terceiros, ou que é funcionalmente superior a ele, prevendo que a responsabilidade pelo fato recai sobre a pessoa. Nós devemos observar aí que nesse tipo de coação irresistível e obediência hierárquica incide apenas contra o autor da coação ou o superior hierárquico que deu a ordem, conforme seja o caso. A coação irresistível, ela divide-se em física ou moral. A física, ela se caracteriza quanto ao esforço físico muscular do autor. Esse esforço físico muscular do autor é insuficiente para livrar da coação do coator. A coação moral já se apresenta sob forma de ameaça feita pelo coator ao autor, que é, neste caso, ele é compelido ali a praticar uma ação delituosa. Na doutrina, certo, se fala muito nessas hipóteses em que não há culpabilidade, pois, neste caso, é verificada aí a inegibilidade da conduta diversa. Tá? Para que esta culpabilidade não se estabeleça, a coação deve ser irresistível e invencível. Se o autor do fato puder resistir ou se opor à coação, é excluída a incidência do artigo 22. Tá? Do Código Penal, remanescendo no máximo a atenuante do artigo 65, inciso 3 do Código Penal, que é uma atenuante. Está prevista ali no artigo 65, inciso 3, letra C do Código Penal. A obediência hierárquica, por sua vez, ela só será suficiente para excluir a culpabilidade quando a ordem do superior não for manifestadamente ilegal. Se for evidente dentro da ilegalidade, a ordem dirigida ao autor, a lei lhe exige o dever de se opor a ela, sob pena de responder criminalmente por sua conduta, caso não seja reconhecida a evidente ilegalidade da ordem, certo? Neste caso, poderá ainda o autor ser beneficiado pela atenuante do artigo 65, inciso 3, letra C do Código Penal. A hierarquia aí prevista no dispositivo legal, de outro lado, é a decorrente da vocação funcional dos diversos órgãos da administração pública. Não se reconhecendo aí,
para os efeitos de incidência da norma, aquela que é decorrente de vínculo familiar, de relações empregatícias, eclesiásticas e etc. Reconhecida aí, tá, como uma das hipóteses disciplinares do artigo 22, qual seja a responsabilidade penal, que incluirá apenas sobre o coator ou o superior hierárquico que deu a ordem, conforme o caso. No seu artigo 23 do Código Penal, ele vem a tratar da exclusão da ilicitude. As excludentes de ilicitude e as suas consequências no processo penal dizem respeito pela teoria da antijuricidade, tá? Que se limita à caracterização negativa do fato. Ela é um juízo sobre o acontecer. E não sobre a pessoa que comete o fato típico. A ilicitude ou a antijuridicidade exprime aí a relação de contrariedade objetiva de um fato com todo de um fato em todo o ordenamento jurídico, seja ela una ou indivisível. O mais importante se dá pela constatação de que, logo após a verificação da tipicidade, será aí aferida a ilicitude através de um procedimento negativo, ou seja, pela averiguação de que não concorre qualquer causa que justifique o crime. De fato, o direito permite que se realize em certas circunstâncias e também em um certo comportamento típico não antijurídico. A excludente de ilicitude, para que haja esta excludente em uma conduta típica, ela independe do seu elemento subjetivo. É necessário que existam causas que justifiquem. Isso porque estas causas tornam lícita a conduta do agente. As causas que justifiquem têm o côndão de tornar lícita uma conduta típica praticada por um sujeito. Assim sendo, aquele que pratica fato típico, acolhido por uma excludente, tá, não comete ato ilícito, constituindo aí uma exceção à regra, que todo fato típico será sempre ilícito. As excludentes estão previstas no artigo 23 do Código Penal, tá? E são elas, vejam, o estado de necessidade, a legitimidade da defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício do direito regular do direito. Falemos da primeira, do estado de necessidade. O estado de necessidade, ele vem a tratar de um excludente de ilicitude que constitui no sacrifício de um bem jurídico penalmente protegido, onde ali visa a salvar de perigo atual ou inevitável direito seu, direito próprio do agente ou de terceiros, desde que no momento da ação não foi exigido do agente uma conduta menos lesiva. Nesta justificativa, no mínimo, dois bens jurídicos estarão ali postos em perigo, sendo que para um ser protegido, o outro será prejudicado. Para que se caracterize aí a excludente de estado de necessidade, é necessário dois requisitos.
existentes, existentes. Ou seja, é a existência do perigo atual e inevitável e a não provocação voluntária do perigo pelo agente. Quanto ao primeiro, tá? É importante destacar que se trata do que está acontecendo, ou seja, o perigo não é remoto ou incerto, e além disso, o agente não pode ter opção de tomar outra atitude, pois, caso contrário, não se justifica a ação. Enquanto no segundo caso, o requisito aí significa que o agente não pode ter provocado o perigo intencionalmente. A doutrina majoritária, ela fala que se o agente cria a situação de perigo, se torna culposa. Ainda mesmo assim, ele pode, certo, se utilizar dessa excludente. Da legítima defesa, que é o segundo. O conceito de legítima defesa está previsto e nos ensina que é uma das excludentes mais antigas de todas elas. Essa excludente ela está baseada no fato de que o Estado não pode estar presente em todos os lugares, certo? Protegendo os direitos dos indivíduos. Ou seja, ela permite que o agente possa, em situações restritas, defender o seu direito, certo? Ou o de terceiros, tá? Assim, a legítima defesa nada mais é do que a ação praticada pelo agente para repelir injusta agressão a si ou de outra pessoa, de terceiros, utilizando-se dos meios necessários, mas também tem que ser moderada, tem que haver aí a moderação, não pode haver excesso, não descaracteriza. Essa formação da legítima defesa, ela depende de dois requisitos objetivos, que são eles: a agressão injusta, injusta agressão, ou agressão injusta, atual ou eminente, e o direito próprio alheio, certo? O direito próprio alheio, e a utilização de meios necessários com moderação. Tá? O elemento subjetivo, ele existe na legítima defesa por ser a vontade de se defender ou defender o delito alheio de outra pessoa. Além de preencher os requisitos objetivos, o agente precisa ter o ânimo no momento da ação. Se o agente desconhecia a agressão que estava por vir e age com o intuito de causar mal ao agressor, não haverá exclusão da ilicitude da conduta, pois aí, neste caso, haverá mera causa de consciência. Por fim, faz-se necessário analisar esta questão quando o agente ele deva responder, quando se analisa essa questão, você verifica que o agente não deverá responder por excesso, em caso de legítima defesa. E são eles três elementos nas situações. A primeira, ela se refere à forma dolosa. A segunda se refere à forma culposa. E a última é aquela que se origina ali do próprio erro. Na primeira, o agente tem a ciência de que a agressão cessou, mas mesmo assim ele continua com a sua conduta, lesando o bem jurídico do agressor inicial.
Neste caso, o agente que inicialmente se encontra em estado de legítima defesa e excede conscientemente de seus limites, ele responderá pelos resultados do excesso a título de dolo. Na segunda hipótese, certo? Se configura quando o agente que age reagindo contra a agressão excede os limites da causa justificante por negligência, imprudência ou imperícia, o resultado lesivo causado deve estar previsto em lei como crime culposo, para que o agente possa responder. E a última é que provavelmente que é proveniente do erro. Ele se configura no caso da legítima defesa subjetiva. Neste caso aqui, o agente incide em erro sobre a situação que ocorreu. Supondo aí que a agressão ainda existe. Neste caso, ele responderá por culpa, caso haja previsão e se for evitável. Quando vamos falar da última, que é o estrito cumprimento do dever legal. O agente que cumpre o seu dever proveniente da lei não responderá pelos atos praticados, ainda que constitua um ilícito penal. Isso porque o estrito cumprimento do dever legal constitui outra espécie de excludente de ilicitude ou causa justificante. O primeiro requisito para a formação dessa excludente de ilicitude é a existência prévia de um dever legal. Este requisito engloba toda e qualquer obrigação, direta ou indireta, que seja proveniente da norma jurídica. Dessa forma, pode advir de qualquer ato administrativo infralegal, desde que tenha sua base na lei. Também pode ter sua origem em decisão judicial, já que são proferidas pelo Poder Judiciário no cumprimento de ordens legais. Outro requisito é o cumprimento estrito da ordem. Para que se configure esta justificativa, é necessário que o agente se atenha aos limites presentes em seu dever, não podendo exceder no seu cumprimento. Aquele que ultrapassar os limites da ordem legal poderá responder por crime, por abuso de autoridade ou algum outro específico no Código Penal. Por fim, o último requisito é o da exceção do ato por agente público e, excepcionalmente, por particular. Para que se caracterize a causa justificante, o agente precisa ter consciência de que pratica o ato em cumprimento do dever legal a ele incumbido, pois, do contrário, o seu ato configura um ilícito. Trata-se do elemento subjetivo desta excludente, que nada mais do que a ação do agente praticada no intuito de cumprir ordem legal. Quando se fala do exercício, que é a última, do exercício regulado de direito, diz que aquele que exceder um direito garantido por lei não comete ato ilícito, uma vez que o ordenamento jurídico permite determinada conduta se dá a excludente do exercício regulado do direito. O primeiro requisito exigido por esta justificativa é a existência de um direito. Portanto, podemos dizer ser de qualquer natureza, desde que previsto no ordenamento jurídico.
O segundo requisito é o da regularidade da conduta. Isto é, o agente deve agir nos limites que o próprio ordenamento jurídico lhe permite, lhe impõe aos seus direitos. Do contrário, aí haveria abuso de direito, configurando excesso doloso ou culposo. Também se faz necessário que o agente tenha conhecimento da situação em que se encontra para poder se valer dessa excludente de licitude. É preciso, então, saber que está agindo conforme um direito a ele garantido, pois do contrário, subsiste aí a ilicitude da ação. Vamos ficar por aqui. Na nossa quarta aula próxima, nós iremos tratar do artigo 24, falando do artigo 23, certo? Que trata do estado de necessidade. Obrigado a todos, espero ter contribuído e peço mais uma vez, façam comentários, critiquem, digam alguma coisa para que eu possa melhorar em cima dos comentários de vocês. Deem um like nas aulas e se inscrevam no canal. Obrigado a todos e até a próxima aula.